Boa noite, meus amores. Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um bate-papo. Gente, quem for novo no meu canal, vá se inscrevendo aí, me dê logo uma chance, deixa um coraçãozinho aí no comentário, curte meu vídeo. Gente, nesse canal aqui eu conto a minha história, depois da minha separação, depois do meu divórcio, recomeçando minha vida com meus filhos, morando, gente, em um barraco. Certo? De dois vão, vim recomeçar minha vida aqui há um ano e pouco atrás. E aqui eu mostro, gente, as minhas lutas, mostro também as minhas vitórias, mostro, gente, mostro o meu recomeço. Então eu quero pedir para vocês ficarem aí no meu vídeo e ouvir, né, o que eu trago para vocês hoje. Né? Hoje no nosso bate-papo, gente, eu quero falar para vocês esquecer o passado e focar no seu futuro. Para você trazer a sua mente, a sua memória, tudo aquilo que lhe traz esperança, porque o passado ficou lá atrás. O passado você não pode consertar, o passado não volta, mas você pode fazer um futuro maravilhoso para você. E isso só depende das atitudes que você está tomando a partir de agora na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente fica relembrando o passado, a gente fica mastigando o passado e isso só traz tristeza, né? E paralisa a nossa vida. Por isso que a gente precisa se encher, né, do nosso presente e também focar no nosso futuro, focar em um futuro melhor para nossa vida, né? E hoje, gente, eu quero falar de uma mulher, né, que está nas escrituras, mas uma mulher que teve a vida dela mudada e transformada, sabe? E eu sei que essa mulher que teve a vida dela mudada e transformada, a gente também pode ter as nossas vidas mudadas e transformadas quando a gente entende que o que passou, passou e o que vem adiante será ainda melhor do que aquilo que a gente perdeu, do que aquilo que ficou lá atrás. Portas se fecham, gente, para novas portas se abrir. Ciclos se encerra para novos ciclos recomeçar. E a gente precisa ter sabedoria disso, a gente precisa ter entendimento disso. A gente precisa ter fé que as coisas irão melhorar, que as coisas irão acontecer. Agora, entender que as coisas acontecem com paciência. Não adianta a gente querer colocar a carroça em frente dos bois. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. A gente vive em um tempo que as pessoas querem provar para as outras que estão bem, quer provar para as outras que estão evoluindo, quer provar para as outras que estão se recuperando, que as coisas... E aí começa a atropelar as coisas, sabe? Fazer as coisas de qualquer jeito. E você não tem a necessidade de provar nada a ninguém. Você precisa provar a si mesmo, provar a Deus que você quer ser diferente e que você quer ter uma vida diferente. Aprenda que a pressa é a inimiga de tudo aquilo que é perfeito. Então não haja com falta de sabedoria, não haja com pressa, não queira que as coisas aconteçam de qualquer jeito para sua vida, sabe? Porque mais importante do que a velocidade é a direção. Sabe, você precisa ter direção no que você faz. Eu vejo assim, gente, muitas mulheres que se separam, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir agora. E elas têm a necessidade de mostrar para todo mundo que está bem. E às vezes essa necessidade que ela tem é fazendo o quê? Indo para balada, indo para festa. E se expondo. E tá com hoje, tá com amanhã. E fica nessa vibe querendo se preencher, querendo mostrar para as pessoas que está tudo bem. E isso é horrível, gente. Esse momento da separação, esse momento do divórcio, esse momento do luto é o melhor momento para você olhar para você olhar para os seus, para você focar no seu futuro, para você procurar uma direção na sua vida. Não importe se seu ex já está com outra, se seu ex está vivendo, se seu ex tá aparentemente evoluindo e você se acha que você não está. Porque assim, eu digo e repito, nem tudo que reluz é ouro. E a gente precisa entender isso, sabe? Agora, o que é que você precisa fazer? Se posicione, olhe para você, melhore para você. Não é para mostrar nada para ninguém, não é para provar nada para ninguém. É para que nesse momento da sua vida você extraia de você consiga extrair de dentro de você a sua melhor versão. E você pode, sabe? Eu creio que todas as mulheres que passaram por uma situação, né, de divórcio, de traição, de rejeição, essas mulheres, quando elas levantam mais forte. Esses dias eu estava acompanhando, né, o Instagram, e no Instagram tá falando muita coisa sobre a vida de Shakira, né, uma mulher, poxa, velho, uma mulher admirável. Eu sou mulher, digo, uma mulher bonita, uma mulher talentosa, uma mulher guerreira, só que nem essas mulheres, elas se escapam de traição, de rejeição, de dependência emocional,
mesmo a mulher sendo ali, poxa, aquela mulher admirável, aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, isso não impede delas também passarem por situações difíceis no casamento dela. E o pouco que eu acompanhei, não muito, porque eu olhei muito por alto, mas o pouco que eu acompanhei, o pouco que eu entendi, ela foi traída. E ela descobriu isso através de uma geleia, né, de morango, através de uma geleia de morango, que o marido odiava, e parece que ela em viagem, ela em algum lugar, ou foi em um hospital cuidando do seu pai, e seu marido voltou para casa, ela viu a geleia, parece pela metade, e o marido não comia a geleia, ela descobriu que o marido traía ela, e ainda dentro da própria casa dela. E com isso ela se separou com 2 filhos, tinha dependência emocional, passou por toda a situação, mas a mulher se reinventou, a mulher fez música, a mulher faturou muito com tudo aquilo que aconteceu com ela, sabe? Ela não se derrotou, não se jogou, não se humilhou, não se acabou, sabe? Eu vejo tantas mulheres voltando, gente, para casamentos falidos, porque não suporta o processo, sabe? A dor, gente, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, o luto vai passar. Às vezes por ter medo de ver a pessoa com outra pessoa, e aí traz a pessoa para sua vida de novo, fica aceitando. Muitas mulheres saem da vida como esposa e viram amante desses homens, aceitando migalhas, se humilhando para viver dentro daquilo ali. Gente, a gente precisa ser forte e entender o nosso valor. Saber que a gente pode muito mais. Não importa se você ficou com um filho, com 2 filhos, com 10 filhos. Não importa, os filhos não nos impedem. Realmente tem uma certa barreira, tem uma dificuldade maior, mas também quando a gente tem filho, né, de a gente alcançar algum objetivo, mas entenda que também os filhos nos motivam, nos fortalecem, nos dá um compromisso, nos dá uma garra diferente para a gente vencer, e isso só depende das nossas atitudes. Como eu estava falando no início do vídeo, de uma mulher que fala na Bíblia, Ruth foi uma mulher que ela perdeu seu marido, veio para uma terra estrangeira com sua sogra, elas não tinham nada, sua sogra viúva, e ela veio recomeçar, ajudando sua sogra, uma mulher que não tinha nada, mas estava ali para ajudar sua sogra. Começou a trabalhar no campo de Boaz, e ela ia ali no campo de Boaz, de um homem muito rico, um homem muito próspero, e catava ali no chão os trigos, as coisas que caíam, ela catava para poder se alimentar, ela e sua sogra. E um dia, Boaz, a atitude dela, Boaz ficou sabendo. Boaz perguntou quem é essa mulher, e falaram da bondade que ela teve de estar com a sogra, todo momento ajudando a sogra, fortalecendo a sogra. Quando a sogra liberou ela para ela viver a vida dela, ela: não, minha sogra, eu vou com você, você vai voltar para sua terra, eu vou com você. Aonde você for, o seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E ela largou, gente, tudo para seguir essa sogra, para ajudar aquela mulher, para não deixar aquela mulher sozinha no momento mais difícil, porque ela entendia que sua sogra, além de ter perdido o marido, ainda perdeu seus 2 filhos, sendo que um desses filhos que morreu era o marido dela, então ela também era viúva e também não tinha filho. 2 mulheres viúvas sem filho, com a vida toda fracassada, e não tinham nada. E essa mulher foi pro campo, sabe? Foi pro campo ali, catar do chão para poder comer. Mas o dono do campo um dia contemplou, perguntou quem era, falaram bem dela. E a palavra do Senhor vai resumindo, né, que a história é grande, você encontra no livro de Ruth, na Bíblia, vai contar ali que Boaz casou com essa mulher. Sabe? Então, assim, quando casou, aquela mulher, né, que era ali, que catava no campo, agora é dona daquele campo. Olha como as coisas mudam. Ela casou com um dos homens mais prósperos que tinha naquele tempo. O melhor partido que tinha, vamos dizer, naquele tempo, quem casou foi ela. E não só isso, gente. Ruth, ela teve um filho. Esse filho foi da descendência do rei Davi, né? O filho dela, ela foi vó do rei Davi. Ela deu à luz a Obed. Obed deu à luz, através de Obed veio Jessé, através de Jessé veio o rei Davi. Então ela era avó ou era bisavó do rei Davi. E melhor, gente, maior do que tudo isso, através da genealogia desta mulher que veio Jesus Cristo, o Messias. Então, assim, o que ela perdeu lá atrás não se comparou com o que essa mulher ganhou. Não se comparou. Não se compara com o que tinha pela frente. Então, assim, muitas vezes coisas que a gente perdeu, que a gente acha que perdeu, que muitas vezes a gente não perdeu, a gente se livrou.
Creia, olhe para frente, porque vai vir coisas muito melhor para você. Mas você precisa ter sabedoria para entender isso. Sem pressa, gente. Sem pressa, sem querer mostrar nada para ninguém, sem ficar se envolvendo em relacionamentos que não vão te levar para lugar nenhum. Sabe? Vai aparecer, gente, homens que vai ser pior do que o cara que você tava ou igual, pessoas que só vai te desgastar, que vai te minar, sabe? Então espere. Tenha paciência, certo? Cuide de você. Cuide do jardim que é você. Tem tantas coisas boas. Gente, eu falo aqui nos meus vídeos. Eu tenho 1 ano e 4 meses que eu me separei. Eu vou mostrar pra vocês minha casa aqui, que eu tô aqui no meio da rua, aqui na minha casa. Mas eu vou mostrar pra vocês onde eu moro hoje, pra quem não conhece, né? Pra quem tá novo. Aqui, ó, galera. Aqui é minha casa, gente. Eu moro hoje neste lugar. Esse lugar, gente, é onde eu moro. Quando eu me divorciei, o que me ficou, o que me sobrou para mim recomeçar minha vida com meus filhos foi esse barraco de 2 vão e 1 banheiro, certo? Vim para cá, Deus me deu uma palavra, deu o passo que eu lhe dou o chão. Vim para cá, para este lugar, com meus 4 filhos, sendo que 2 dos meus filhos eram pequenos. Uma tinha 2 anos e o outro com 2 meses. Certo? Eu vim para cá, enfrentei muita dificuldade aqui nesse lugar, mas eu não desisti. Vim para cá faltando o último ano para terminar meus estudos. Terminei meus estudos, meu ensino médio. Estou hoje, gente, hoje eu estou no 2º semestre da minha faculdade de teologia, sabe? E isso foi depois da minha separação. Tenho, galera, esse veículo aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem, tá vendo? A minha moto aqui, ó. Sou habilitada de moto. Sou habilitada na categoria A há 10 anos. E eu sempre quis tirar minha habilitação na categoria B. E foi aqui, separada, morando nesse barraco, que eu tirei minha habilitação da categoria B. Terminei meus estudos, ingressei na faculdade. Minha construção da minha casa, gente, está ali, ó, ali no fundo desse barraco. Eu já estou construindo minha casa, já está em ponto de laje, que em breve eu vou estar fazendo um vlog aqui, batendo na minha laje, sabe? E meu estúdio, gente, de depilação que eu tinha fechado, sabe? Que eu também sou depiladora, além de ser vendedora, eu também sou depiladora. E, gente, eu abri meu estúdio novamente, sabe? Eu vendi tudo. Preste atenção no que eu vou falar pra vocês. Quando eu vim morar aqui, eu não tinha espaço pra colocar nada. Eu doei 70% das minhas coisas. Eu só trouxe 30% das minhas coisas. Porque a casa que eu morava tinha 9 vão. E eu vim pra cá, pra uma casa de 2 vão, certo? Quando eu cheguei aqui nesse lugar, 30% das coisas que eu trouxe, ainda metade das minhas coisas, eu tive que dar fim. Eu recomecei do zero. Meu bebê tinha 2 meses, eu tinha uns 3 meses que eu tinha montado o quarto deles, que eu tinha comprado cômoda, guarda-roupa, arrumado com mosquiteiro, com caminha de casinha, com tudo, gente, prateleirinha, tudo. Gastei uma nota para fazer o quarto do meu bebê. Não usufruí, gente, de 3 meses desse quarto, sabe? E aí vendi tudo. Não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim, sabe? Minhas coisas tudo num lugar. A gente tudo matriculado. Eu, no meu último ano de escola lá, as amizades que a gente constrói, tudo. E eu vim morar em um lugar aqui, gente, onde eu moro. Quem me acompanha aí sabe, que é um lugar cheio de mato, certo? Muito mata, que é tipo interior. Mas pra mim, gente, esse lugar é uma bênção. Agora mesmo eu tô no meio da rua com meu celular. E ninguém mexe, ninguém te toca, porque aqui é um lugar guardado por Deus. Deus me trouxe pro lugar certo. Eu já tinha esse lugar aqui já, gente. Antes de... Eu tinha esse lugar aqui há mais de 6 anos, 5, 6 anos. Agora eu acho que já tá indo passar, porque eu já tenho 1 ano e 4 meses aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha esse lugar há mais de 5 anos. Então, eu nunca me imaginei, gente, morando aqui. Eu fiz esse barraco porque aqui é uma ocupação. Aqui é um lugar ocupado, aqui é uma fazenda. A gente ocupou essa fazenda e loteou, deu um pedaço de lote para todo mundo. E aí eu peguei meu lote aqui, não podia ser construído de bloco no tempo, só podia ser construído de barraco. Então, era o que eu tinha, o barraco. Quando eu me separei, eu falei, Senhor, eu não tenho como mais ficar aqui nessa casa. Pagava aluguel, pagava R$ 400 de recibo de energia, pagava 100 e pouco de água, pagava R$ 750 de aluguel, fora alimentação. Eu ainda estava parida praticamente, meu bebê só tinha 2 meses. Eu vim de um parto cesáreo, de uma laqueadura. Então, assim, eu falei, eu preciso recomeçar. No meu casamento não ia mais, gente, para lugar nenhum. Meu casamento só cheirava sangue,
não ia mais para lugar nenhum. E eu precisei recomeçar de uma forma difícil, sabe? Eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, se vocês acompanhar meu vlog mais antigo, tá vendo aqui? Daqui na frente, sem um mato? Pode acreditar, essa cerca que tá aí, os matos iam acima dessa cerca. Acima dessa cerca aqui, os matos. Lá no fundo, onde é a construção, lá no fundo da minha casa, onde é a construção, lá era cheio de mato. Esse telhado vai até o fundo, não tinha, eu coloquei depois. Esse contrapiso aqui na frente não tinha, era barro, eu coloquei depois. Fiz uma área de serviço lá atrás, que não tinha. A gente não tinha água encanada. Eu encanei a água, fiz tudo, gente, dentro de uma semana. Eu organizei aqui para vir com meus filhos, sabe? E quando a gente chegou aqui no mês de março, era muito calor. Gente, pense em um calor, que o vento chega a sair quente. Eu com um bebê de 2 meses, gente, em casa. 2 para 3 meses dentro de casa. E de noite um frio. Os meninos ficavam doentes. Eu só tinha essa... Menina, as escolas aqui, gente, é longe, muito longe a escola aqui. Aqui o ponto mais perto dá 1 km. A escola das meninas aqui dá 6 km, 8 km das minhas meninas mais velhas. Minha sorte era essa moto, eu levava e pegava, cada uma em um turno diferente. Ainda passei um período estudando à noite. Levava uma de manhã, pegava de manhã, levava de tarde, pegava de tarde, ainda estudava à noite. Só que eu não aguentei, a rotina estava muito pesada. Tranquei meus estudos, fiz o Enseja, passei no Enseja, me matriculei na faculdade, terminei o primeiro semestre, agora estou no segundo semestre. Então, assim, gente, a gente pode, sabe? Quando eu comecei a construir aqui, gente, eu tinha 3 árvores aí, na verdade 2 árvores e uma raiz de um coqueiro, que eu já tinha cortado o coqueiro bem antes de vir morar aqui, mas a raiz ainda estava lá. E 2 árvores que isso aqui, ó, era tomado, essa frente aqui você olhava, era tomado da árvore, entendeu? A árvore era enorme. E aí tirei essa árvore, arrancou as raízes, sabe? Cavamos os buracos aqui, fiz uma cerca nova, começamos a fazer a construção. E assim, gente, nada foi fácil. E não é fácil, mas a gente pode tudo no Deus que nos fortalece. Meu estúdio mesmo, eu precisei vender tudo do meu estúdio. Gente, eu tinha tudo do meu estúdio, tudo, maca, carrinho, na minha tinha tudo, de filtro, cafeteira, cantinho do café. Eu tinha tudo no meu estúdio, tudo preto, tudo bonitinho. Os quadros da parede, tinha tudo. E aí eu precisei vender, eu precisei dar, porque aqui não dava mais nada, gente, não cabia nada. Fechei meu estúdio. Quando foi, eu acho que tem uns 4 meses, 4, 5 meses. Eu pensando, né, em abrir o estúdio de novo. Só que eu falei, meu Deus, da outra vez eu gastei uns 10 mil reais para montar meu estúdio. E hoje eu não posso, porque 10 mil reais que eu vou gastar para montar um estúdio é a minha casa que eu estou construindo ali no fundo. Eu não posso ter esse gasto, eu não posso fazer esse investimento. E aí eu pensando e orando, mas também deixava passar. Só que Deus, bote uma coisa na sua cabeça, gente. Tão certo como vive esse Senhor. Tão certo como essa lua. Opa ali, que coisa linda. Não sei se dá para vocês verem ali, ó. Ó que lua perfeita. O Criador que fez aquela lua que tá ali, ó. Tá ali, ó, não cai, não acontece nada. O mundo tá rodando aqui, gente, a gente tá aqui parado, sabe? A terra tá rodando e a gente tá aqui parado. Esse Deus que pode todas as coisas, sabe? Eu pensando, poxa, seria bom, porque eu ia atender minhas clientes no meu estúdio, eu podia levar minhas mercadorias, porque eu trabalho com vendas também. Minhas mercadorias ficavam aqui, os meninos pegavam, abriam. Aqui é muito pequeno, é tudo muito apertado. E durante o dia aqui é muito calor no verão, é ruim pros produtos, para perfume, para essas coisas que eu vendo. E aí eu falei, poxa, se eu montasse meu estúdio, eu botava minhas mercadorias lá, atendia minhas clientes. E aí eu só no pensamento, mas meu Deus, como é que eu vou gastar uns 10 mil se eu vendi tudo? Eu dei tudo, dei minhas coisas, vendi. Não tenho mais nada. E aí, do nada eu vejo nos status de uma amiga minha. Aí tinha nos status dela. Tem uma amiga que está fechando o seu estúdio de depilação e está doando uma máquina e um carrinho auxiliador. Aí quando eu vi isso, eu falei, é a resposta, eu falei, eu quero. Aí ela, mas vai ter que buscar lá na Pituba. Eu digo, não me importa, onde for, eu vou buscar. Aí cheguei, entrei em contato com a moça e tal. Aí fui com meu ex-sogro, que tem caminhão. Tem um caminhãozinho, a gente pegou, foi lá buscar. Quando a gente foi lá buscar, quando chegou lá, ela falou, ó, tem 2 macas. Tem 2 macas, tem 4 carrinhos, tem um puff, tem não sei o que. Eu falei, minha filha, me dê.
que eu quero. Aí fui lá, peguei 2 macas boas. Peguei 4 carrinhos auxiliador. Peguei um puff. Peguei um negocinho que bota papel toalha. Ela me deu umas coisas, eu falei, agradeci tanto a Deus. E aí, gente, o ponto para alugar. Aí eu fui lá onde eu tinha meu estúdio alugado. Eu tenho a dona lá, uma pessoa muito boa, já tinha alugado o ponto lá, ela já me conhece minha índole. Minha irmã também já tinha alugado lá também. Quando eu saí de lá, eu deixei alugado para uma amiga. Então, assim, tudo certo, tudo correto. Que é o importante da gente andar com nossas coisas tudo certo. Porque a gente nunca pode fechar a porta, né, por detrás. Porque a gente um dia pode voltar e precisar. E eu voltei. E aí eu falei a ela, minha amada, deixa eu te falar. Eu quero pegar um ponto para alugar. Eu quero alugar um ponto, porém, hoje é dia 20 e eu só posso lhe pagar no dia 1º de cada mês, certo? Porque eu gosto de minhas coisas tudo certinha. E aí, dia 1º de cada mês eu posso lhe pagar. Só que assim, eu fui buscar, foi um dia antes de eu ir buscar minha maca. Vou buscar minha maca amanhã, meus carrinhos amanhã. E eu preciso de um lugar para botar. Você tem sala aí? Ela tem, um venha ver. Aí fui lá ver, escolhi a sala. Aí falei, vou ficar com essa sala. Aí ela fez, tá bom. Eu falei, eu posso trazer minhas coisas e no dia 1º eu lhe pagar? Ela, não tem problema, pode pegar suas coisas e colocar aqui. Quando for a partir do dia 1º, quando você ajeitar suas coisas, a gente começa a contar. Assim eu fiz. Peguei os carrinhos, peguei as coisas, coloquei tudo lá. Fechei, nem trouxe a chave, deixei a chave lá com ela. Falei, quando for dia 1º, eu vou voltar aqui, certo? E aí eu vou trazer o restante das coisas e te pago. E aí, quando eu vim no caminho, agradecendo a Deus. Olha como Deus é. Aí fui levar a Radassa na escola. Quando eu fui levar a Radassa na escola, eu fui pensando, pô, já tenho 2 macas, já tenho uns carrinhos que dá pra colocar as coisas, já dá pra arrumar as coisas. Só falta, Senhor, umas prateleiras pra mim colocar meus produtos. Tipo uma vitrinezinha assim, pra mim colocar meus produtos. E uma bancadinha para me colocar meus livros, né? Porque eu também, meu intuito também de alugar esse ponto era também eu ter um espaço, um lugar onde eu pudesse estudar sem os meninos ficar me agoniando. Porque aqui em casa eu tento estudar, mas é difícil porque os meninos ficam toda hora me chamando. Um bate no outro e me pede isso, e me pede aquilo e me desconcentra totalmente. E aí eu peguei e falei, eu tenho que ter uma bancadinha para me poder estudar, levar meus livros, minhas coisas da faculdade e tudo certo. E aí, gente, fui levar a Radassa na escola pensando nisso. Voltei tudo certo. Quando foi 11 horas, que no tempo a Radassa não estava na creche ainda. Ela não estudava até 4h30. Ela estudava até 11 horas, 11h30. Quando foi 11h30, eu fui buscar a Radassa. Fui buscar a Radassa e voltei. Escute só. E voltei. Quando eu voltei, eu tô dentro de casa. Me veio aquela coisa no meu coração. Vai jogar o lixo. Vai jogar o lixo. Eu falei, não é coisa da minha cabeça. Vai jogar o lixo. E eu não sou, galera, de jogar o lixo, porque o meu vizinho passa aqui, um vizinho que a gente tem aqui, ele passa com um carrinho de mão e leva o lixo da comunidade toda. Porque o lixo é lá na frente, sabe? Aquelas caçambas de lixo, a gente joga pra lá. Porque a coleta de lixo não passa aqui, passa lá na frente. Mas nesse dia me agoniou, vai jogar o lixo. Quando eu fui jogar o lixo, gente, tinham acabado de colocar do lado do lixo, gente. Exatamente o que eu pedi. Tipo um criado mudo, tipo uma cômodazinha, um criado mudo, com 3 gavetas, branco, da mesma cor das coisas que eu tinha ganhado, e tipo uma prateleira com 4, eu vou ver se eu boto a foto aqui para vocês verem, que tava lá, vou botar o vídeo para vocês do meu estúdio, que tava lá exatamente, gente, como eu pedi. Quando eu vi aquilo, eu fiquei sem acreditar. Na mesma hora, eu corri, peguei um carro de mão, pedi ajuda aqui ao pessoal, gente, me ajude ali a pegar. Peguei na mesma hora. A gente tinha acabado de... Eu fui buscar a Radassa, eu passei por lá e não tinha. Quando eu cheguei em casa, não deu 20 minutos. Eu naquela agonia de jogar o lixo, eu peguei e fui jogar. Tinham acabado de colocar. Eu acho que não tinha 5 minutos que tinham colocado. Eu fui, peguei, gente, limpei tudo com álcool, limpei tudo com Riboa, montei meu estúdio novamente, sem gastar R$1. Não gastei com nada, e montei meu estúdio.
E aí eu digo para vocês, Deus é fiel ou ele não é fiel? Ele é fiel, gente. Não precisa você se agoniar, não precisa você se acabar. Como a palavra do Senhor diz, se Deus não for aquele que edifica a sua casa, em vão trabalha aqueles que edificam, em vão trabalha o vigia e em vão trabalha o sentinela. Se não for Deus, que seja aquele que edifique. Porque quando Deus edifica a nossa casa, até quando a gente está descansando, até quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando, Deus está preparando um novo dia pra gente. Então, galera, eu falo pra vocês que Deus tem feito tanto na minha vida, tanto. Eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas lutas, sabe? Mas Deus tem feito tanto. Por tantas coisas acontecem, sabe? Tem hora que eu digo assim, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Deus vai, abre uma porta, quando eu vejo, eu já fiz, já aconteceu, já deu tudo certo. Então, o que é que eu quero falar pra vocês? O que é que eu quero concluir em tudo que eu falei pra vocês hoje? Não se apegue, gente, às aparências das coisas, sabe? Eu trabalho com mulheres, eu sou depiladora e muitas mulheres chegam para mim e me dizem assim, Gabi, eu terminei com meu ex, estou vendo meu ex com outra mulher, isso, aquilo. Gente, nem tudo que reluz é ouro. Não se apegue às aparências, não deixe que isso atormente sua vida, não fique se achando que você é mínimo, ou que você perdeu, ou que você... que o problema... Não bote essas coisas na sua cabeça. Bote assim, se eu errei, eu vou procurar ver o que eu errei, vou acertar no que eu preciso acertar, eu vou melhorar no que eu preciso melhorar. Foque em você. Seu principal objetivo não é outro relacionamento, não é outro homem, é você. Se você tiver filhos, é seus filhos, sabe? E no tempo certo, mude, seja a sua melhor versão, estude, cuide de você, cuide da sua aparência, faça o que você precisar por você. E no tempo certo, se for de você arranjar outra pessoa, vai acontecer. Mas não fique desesperado atrás de um, atrás de outro, para provar nada para ninguém. Para ninguém, sabe? Então, assim, procure melhorar, procure ser sua melhor versão e tenha certeza que o que há de vir é muito melhor do que tudo aquilo que passou. Sabe, gente, hoje, há 1 ano e meio atrás, eu morava de aluguel. Eu não tinha expectativa nenhuma de nada, sabe? Eu estava com minha vida destruída, em um relacionamento destruído, com um desânimo dentro do meu coração, com a dependência emocional, uma mulher triste, cabisbaixa, envergonhada, traída. Eu andava de cabeça baixa, gente. Eu andava de cabeça baixa, eu tinha vergonha daquela vida que eu levava, um relacionamento vergonhoso, sabe? Um relacionamento de brigas, um relacionamento de discussão, um relacionamento que não tinha mais nada que para salvar aquilo ali, sabe? E aí eu tava ali, eu vegetava, eu não vivia, eu era uma mulher infeliz. Eu era uma mulher infeliz, eu não tinha brilho. A única coisa, gente, que não me permitiu que eu enlouquecesse, porque o meu estado era para me chegar à loucura. A loucura, porque eu tive Benjamin, eu engravidei de Benjamin, Radassa não tinha nem 2 anos. Então, assim, meu corpo não voltou ao normal. A gente sabe que são 24 meses, são 2 anos para o hormônio voltar, para a gente voltar a ser normal, né? Não é que a gente voltar à nossa vida normal, o equilíbrio. Então, assim, eu parida, eu passava por tanto tipo de raiva, por todo que é tipo de estresse, sabe? Eu sofri muito, gente, muito. Como eu digo aqui, não vou ficar me vitimizando. Ah, porque eu sofri. Não, eu fui responsável também por muitas coisas na minha vida, sabe? Eu errei muito também, muito mesmo. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido a coragem de recomeçar. E às vezes o recomeço é assim, sabe? Eu lembro que uma cliente chegou para mim e falou, Gabi, você está vivendo o seu pior momento da sua vida, porque me viu morando aqui. Eu nunca escondi, gente, a minha realidade. Eu mostro a minha realidade. Sabe por quê? Porque eu sei que tem mulheres que precisam entender que o recomeço é difícil. Às vezes a gente precisa recuar um pouco, sabe? A gente precisa, mas não é recuar, como eu já falei no outro vídeo. Não é recuar porque você está perdendo. É recuar, é aquele impulso que você dá na flecha. Sabe quando você vai lançar a flecha? Você puxa ela para trás para pegar impulso, para depois você largar. Então é isso que você precisa para avançar, para chegar ao alvo. Você precisa recuar às vezes um pouco, entendeu? Às vezes deixa as pessoas achar que você tá perdida, que você tá caída, que você tá no chão, entendeu? O importante, minha irmã, é você dar passos com sabedoria
para você chegar, para você alcançar. E o que pensam de você, ó, deixa as pessoas pensarem o que acham de você, deixa achar. No dia que doer, gente, chore. Ó, gente, por esse Deus aqui, eu digo para vocês, a minha vida era de constante choro. Eu já vou finalizar. A minha vida era de constante choro. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Que eu acho que as lágrimas, não tinha mais lágrimas para chorar. Me dava uma dor de cabeça tão grande, tão grande. Eu entrava dentro de um quarto e chorava e gritava e me mordia, me apertava e rasgava a roupa do meu corpo de dor. Eu já tive tempo de estar em cima da moto no trânsito, e chover e eu chorando. E tinha hora que o meu desespero era tão grande que eu começava a gritar: socorro, socorro, Deus, para vocês entenderem o tamanho da minha dor. Sofria. Quando Deus me deu um direcionamento. Porque eu vim pra cá, eu não vim por mim. Eu vim porque Deus me trouxe. Porque por eu vir morar aqui, nesse lugar, eu não vinha. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa. Mesmo que eu esteja dentro de um barraco, eu tenho paz. É melhor você comer um pedaço de pão seco e ter paz, sabe? E aí, quando Deus me deu esse direcionamento, minha amiga, creia em Deus, o meu semblante já não era mais o mesmo. Aquelas lágrimas, não existia mais, gente, na minha vida. Não existia mais na minha vida. Tem uma passagem bíblica que diz que Ana, ela era uma mulher estéril e ela chorava muito porque ela tinha uma rival, né? Antigamente os homens, quando a mulher era estéril, eles tinham direito de ter outra esposa, para que essa outra esposa desse filho. E a palavra de Deus diz que essa Ana, ela era estéril. E a sua rival tinha vários filhos. E a rival perturbava ela mesmo. Perturbava. Essa mulher chorava. E essa mulher descia para um lugar onde estava tendo festa, que era dia de alegria, de animação. Essa mulher não comia, essa mulher não bebia, essa mulher não se alegrava, essa mulher não dançava. O semblante dessa mulher era caído. E um dia ela foi diante do Senhor no templo, mas ela orou de uma forma tão... É o que eu digo, é o clamor, sabe? Que eu também cheguei a esse clamor, que é uma oração diferente. Não é uma oração que você faz, ô Senhor, obrigado por isso, por aquilo, ô Senhor, me tira. Não, é uma oração diferente, é um clamor, é uma súplica, sabe? E essa mulher suplicou e ela foi ouvida. Tanto que o sumo sacerdote, quando viu ela, falou: mulher, uma hora dessa você já está embriagada. Achou que ela estava bebendo. Só que ela não estava bebendo. Ela fala: meu Senhor, não tenha a sua serva como filha de Belial. Eu sou uma mulher que eu tô com meu espírito perturbado. Eu sou uma mulher com a alma perturbada. E ela contou. E aí ele falou: vá em paz, porque as suas súplicas foram atendidas. E quando aquela mulher entendeu isso, a palavra de Deus diz que essa mulher, quando voltou, seu semblante já não era mais o mesmo. Aleluia, glória a Deus. O semblante dela não era mais o mesmo. Essa mulher já se alegrava, essa mulher já sorria, essa mulher já comia, ela já bebia e ela ainda se deitou com seu marido. E ela gerou. E ela foi mãe. E eu, quando Deus me deu esse direcionamento, eu digo para você, o meu semblante já não era mais o mesmo. Eu nunca mais, meu amigo, eu me joguei no chão para chorar. Eu passei tempo de choro. Eu subi na moto para chorar. Nunca mais por conta desse relacionamento. Nunca mais que eu chorei por conta desse relacionamento, por dor, por tristeza, por aflição. Nunca mais. Do dia que eu saí daquela porta e entrei nessa porta aqui, ó, barraco, tá vendo? O portão não era nem esse. Esse aí eu botei depois, mas depois que eu entrei naquele caminho ali para dentro de um barraco, vocês que eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais eu fui a mesma. Hoje eu sou outra mulher. Eu me vitimizava, eu achava que eu era vítima. Não, gente, eu fui responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Porque eu me aceitava estar naquela situação. Eu aceitava estar naquela humilhação, sabe? Já era para me ter saído daquilo há muito tempo. Já era para me ter mudado a minha vida há muito tempo. Mas eu estava ali. Enquanto você tá nessa situação, enquanto você quer, enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa, Deus não faz.
Deus, ele só faz quando você diz assim, Senhor, eu não aguento mais, tome aqui, ó. Foi o que eu fiz. Por várias vezes eu tentava resolver, por várias vezes eu tentava fazer, por várias vezes eu tentava resolver, eu achava que tinha alguma coisa que ainda precisava fazer, que alguma coisa poderia acontecer, que ia dar certo, que eu ia... Gente, pelo amor de Deus, nada acontecia. Meu caso só ia de mal a pior. Mas eu cheguei um dia que eu não discuti, sabe? Eu fui pro fundo da minha casa, sentada no fundo de um degrau da minha casa. Até pensei em discutir como a gente fazia. A gente brigava, às vezes ele saía, a gente ficava discutindo no WhatsApp. Ele zombando da minha cara, rindo da minha cara, rindo do meu desespero. E eu lá, mandando texto, mandando um áudio, o cara rindo da minha cara. Eu era como se fosse um nada, sabe? Eu me desesperando, me acabando com meu resguardo, acabando com minha mente. Tive um sonho, gente, eu nunca esqueço. Eu arrastando no chão como uma cobra louca, falando, Senhor, não me deixe enlouquecer no som. Só que nesse dia não, nesse dia eu supliquei. Senhor, eu não aguento mais. Mas eu gritava tão alto que meus vizinhos ouviam. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Gritei, gritei. Nesse dia, minha súplica chegou no trono do Senhor. E Deus se levantou, como Jó diz, o meu Redentor vive e ele se levantará sobre essa terra. E naquele dia ele se levantou. Ele se levantou, ele me deu uma direção, eu segui. E eu digo para vocês, meu irmão, 1 ano e 4 meses. Ainda moro no meu barraquinho. Mas hoje eu tô dando passos. Eu tô plantando coisas que eu vou colher lá na frente. Sabe? E do jeito que eu pude, com 4 filhos nas minhas costas, sendo que 2 deles, né? Porque eu tenho uma filha hoje de 18 anos, tenho outra que vai fazer 16, mas eu também tinha um filho de 2 anos, 2 anos e meio, Radassa. Radassa fez 3 anos a gente morando aqui. E Benjamin, quando chegou aqui, não tinha nem feito 3 meses ainda. Não tinha feito 3 meses ainda. Ele fez 3 meses com a gente morando aqui. Eu tinha tudo para justificar de eu ficar nesse casamento. Eu tinha tudo para justificar. Não, porque eu tenho minha casinha que é alugada, mas ele paga metade do aluguel, ele paga metade da água, ele paga metade da luz. E é metade. Era metade. Nada que paga. E tinha mês que eu ainda pagava sozinha. Certo? Eu podia ficar justificando para ficar presa nisso. Ah, mas o quarto do meu bebê é nisso. Aquilo. Meu amigo, eu não quis saber de nada. Porque eu sei que o que está por vir é melhor do que tudo aquilo que ficou lá atrás. É muito melhor. Então a gente precisa ter essa confiança. Colocar a nossa mente, o nosso coração no nosso futuro. Não volte para onde você orou a Deus para sair. Não volte para um lugar que te destruiu. Não volte para um lugar que te minou. Porque você está sentindo falta. Porque o nosso cérebro é assim. A gente acostuma o nosso cérebro a ele aceitar migalhas, tudo que é ruim. Então ele vai sentir falta. Mas não se sabote. Acostume seu cérebro. Se acostume a você ser respeitada. A você se amar acima de tudo. Teve uma pessoa que me fala assim. Gente, ó. Eu aqui lembro. No dia que eu fui fazer minha prova, no dia 3 de agosto, eu saí de casa em março, eu tinha 5 meses de separada. Quando eu tô para fazer minha prova do Enseja, um dia de domingo, 3 de agosto, quando eu tô lá na fila do Enseja, para fazer minha prova, para entrar para fazer minha prova, porque a gente guarda o celular, porque o celular não pode, em hipótese nenhuma, ficar na nossa mão. Eles dão um saquinho. Quem já fez Enem, Enseja, sabe como é que é? A gente bota tudo e lacra, desliga o celular e lacra. Eu na fila já para entrar, eu recebi uma foto, eu acho que era 7 e pouca da manhã, gente. Eu recebi uma foto do meu ex com a mulher. Foi a primeira vez assim que eu recebi aquela foto. O povo dizia, ele com a mulher. E ele no Burger King que a gente ia, o lugar que era nosso ponto, sabe? Que a gente dizia assim, tá nada pra fazer, bora lá no Burger King, bora. E a gente ia às vezes de madrugada, ia de manhã, ia de tarde, ia de noite, ia domingo. A hora que dava uma dor, a gente ia no lugar onde ele estava comigo, ele lá com outra mulher.
E aí, quando eu vi aquilo, chega, me deu uma coisa assim no meu coração, né? Que acontece, gente, é normal você sentir a dor, é normal, sabe? Porque se você não sentir nada, então tudo que você viveu era mentira. Eu fui casada com o cara, eu era casada, eu tenho 2 filhos do cara, então não tem como você não sentir. E na hora que eu senti aquilo que veio no meu coração, que eu senti, eu respirei, vi a foto, desliguei, olhei de novo, vi. Depois eu falei assim, isso não vai me desestabilizar, não. Eu decidi. Eu trabalhei minha mente. Isso não vai me... Hoje é o dia de eu fazer a minha prova. Eu preciso terminar meus estudos, eu preciso entrar na faculdade. Eu preciso avançar. Isso é passado e passado tem que ficar no passado. Que nada, eu não quero nem saber, deletei. Vai-te, diabo, pro quinto dos teus infernos que eu vou fazer a minha prova para honra e glória do Senhor. Desliguei o celular, sentei na mesa, falei, Senhor, estou aqui, meu Deus. E se eu terminar esses estudos, a minha faculdade não vai ser direito, não vai ser de administração, não vai ser de negócio de depilação, de estética, que é uma área que eu já trabalho, não vai ser de nada, Senhor, de enfermagem, nada. Eu vou fazer teologia. A minha faculdade vai ser para honrar o teu santo nome. E Deus, para honra e glória do Senhor, quando foi em dezembro, que ainda tive que esperar de agosto até dezembro, que eu vou ver meu resultado, para honra e glória daquele que me prometeu, que é fiel para cumprir. Eu tinha passado. Eu passei em um dia, no mesmo dia, eu entrei, em contato com a faculdade. Pega meus dados aí, me matricula na faculdade de teologia, porque eu vou estudar, eu vou me formar. Só se meu Deus não quiser, mas se Ele quiser, eu vou me formar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não me deixei abater, porque o meu passado tem que ficar no passado. E nem tudo que reluz é ouro. O inimigo quer que você se sinta mal, quer que você fique no chão, quer que você fique prostrado, quer que você fique se perguntando, quer que você fique se martirizando, quer que você volte com medo daquilo que você vomitou, daquilo que você botou para fora, quer que você volte lá no chão e se alimente daquilo que você falou que não queria mais. Se olhe, mulher, você é filha de um Deus vivo e tudo podemos nele que nos fortalece. O salmista diz, eu fui novo e hoje eu sou um velho e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nada vai te faltar e toda a dificuldade que você enfrentar vai ser para te fortalecer, vai ser para você dar testemunho. Deus é fiel e Deus levanta os seus. Haja com dignidade, integridade, sabe? Tenha Deus no seu coração, coloque Deus na sua frente e avance, porque você vai conseguir. Não paralise, não pare agora, não deixe as coisas tirar seu foco, não deixe, mulher, não deixe, porque maior é o que está por vir. Amém, galera? Um beijo, eu espero que essa palavra tenha entrado no profundo da sua alma, porque eu falei aos teus ouvidos, mas Deus vai bradar dentro do teu coração, o Espírito Santo de Deus vai bradar dentro do teu coração, e você vai viver um tempo novo na sua vida. Creia tão somente nisso. Amém?